Não, você troca para mim. Obrigada, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, os visitantes dessa casa. O que me traz hoje a essa tribuna são dois assuntos. O primeiro, um assunto de grande relevância ao nosso país, país de base agrícola, mas especificamente ao meu estado, o estado do Paraná, que foi o lançamento ontem pela presidenta Dilma do Plano Safra para a Agricultura Familiar. A agricultura familiar, que, aliás, esse ano, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência também é de um estado em que tem uma forte presença agrícola, a agricultura familiar esse ano é um motivo de comemorações. Nós estamos no ano da agricultura familiar, pelo movimento cooperativista, e esse ano representa muito porque representa a comemoração de avanços que tivemos nessa área. E no dia 25 de maio, no domingo, foi o dia do trabalhador rural. Trabalhador que coloca na mesa do povo brasileiro a comida de qualidade, a alimentação e que tem também trazido divisas a esse país com a venda dos produtos que produz. Então, ontem nós tivemos o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. São 24 bilhões de reais colocados à disposição da agricultura familiar. O que é importante é que nós tivemos um aumento considerável desse volume de recurso nos últimos 12 anos. Nós tínhamos em 2002, 2003, nessa safra, cerca de 2 bilhões e 600 milhões para a agricultura familiar. Hoje nós estamos com 24 bilhões, quase 10 vezes o valor que nós tínhamos naquela época. Mas o mais importante, senhora presidenta, são os juros que são colocados nesse plano, tanto para o custeio como para o investimento. Juros que variam de 0,5% a 3,5%. Importante dizer que nós não tivemos o aumento das taxas de juro para o Plano Safra da Agricultura Familiar do ano de 2014 e 2015. Mesmo nós tendo uma Selic, uma taxa Selic, que é o juro interbancário, mais de 11%, mesmo nós tendo as taxas de juro crescentes no mercado financeiro, a presidenta Dilma manteve a taxa de juros que foi aplicada na safra passada. Nós estamos falando de juros negativos, de juros que são subsidiados e, portanto, ajudam muito a nossa política agrícola, a agricultura familiar. Isso é para o custeio da safra e também para os investimentos. Investimentos na área de irrigação, investimento na área de armazenagem, investimento na aquisição de equipamentos, tratores, colheitadeiras, que tem ajudado os nossos agricultores a agregar valor à sua produção e melhorar as condições de vida no campo. Também é importante dizer que nós tivemos um aumento substancial dos recursos aplicados para assistência técnica. Nós tínhamos há cerca de 11 anos nem 50 milhões de reais para assistência técnica no Brasil. Hoje nós já temos quase 1 bilhão de reais que é partilhado com os estados da federação e também com as instituições representativas dos agricultores familiares para que a assistência técnica chegue à maioria dos agricultores. E nesse Plano Safra nós estamos tendo uma novidade, que é 50% dessa assistência técnica dirigida às mulheres agricultoras, para que a gente possa ajudar na agroindústria familiar, ou seja, aquelas mulheres que acrescentam valor à produção agrícola, que tem uma empresa, uma fábrica, uma agroindústria que pode processar os alimentos que planta. Isso faz uma diferença muito grande na renda do agricultor familiar, na renda da família desse agricultor. Então, essa política é importante, porque a assistência técnica é fundamental para que a gente melhore a produtividade. Muitas vezes o agricultor tem o crédito, tem o recurso, mas não tem uma avaliação correta da sua propriedade, do seu tipo de terra, do que essa propriedade é capaz de produzir, do que o mercado está requerendo, e muitas vezes, por faltas dessas informações e orientação, acaba não tendo um rendimento ou acaba não tendo uma colheita ou uma produção que poderia ter. Então, a assistência técnica é fundamental. E também um ato importante da presidenta foi assinar o decreto que regulamentou a ANATER, Assistência Nacional
a Agência Nacional de Assistência Técnica. Há muito tempo nós não tínhamos um órgão nacional que cuidasse da área de assistência técnica, e isso é fundamental para que a gente tenha uma política dirigida e possa trabalhar com os estados e possa trabalhar também com as instituições, com as áreas que fazem assessoria à agricultura familiar. Um outro ponto importante foi o seguro agrícola. 80% da receita prevista pelo agricultor vai ser segurada nessa safra. Antes nós tínhamos um seguro agrícola voltado ao custo da produção. Agora nós vamos ter um seguro agrícola na safra de 14 e 15 voltada à receita prevista. Ou seja, o agricultor fala qual é a receita prevista com aquele investimento, com aquele custeio da safra que ele está fazendo, e 80% dessa receita que ele está prevendo vai ser segurada. Isso tem uma diferença muito significativa para assegurar a renda do produtor no caso de você ter problemas com a produção, ou um problema de intempérie, ou um problema mais grave de quebra de colheita, enfim. Então nós temos condições de assegurar a renda. Eu acho que esse é um dos avanços maiores que nós estamos tendo hoje na área da agricultura brasileira. Nós já temos para a área da agricultura empresarial um aumento significativo no seguro, no prêmio do seguro agrícola, e para a agricultura familiar no Proagro Mais, agora cobrindo 80% da renda prevista, da receita prevista do agricultor. Quero também destacar, e que é importante, os investimentos para a agroecologia. Quem quiser hoje optar pela agroecologia, ou seja, plantar sem agrotóxicos, fazer uma produção mais sustentável, vai ter para custeio e também para a parte de investimento naquilo que for superior a 0,5%, juro de apenas 1%. 1% de juros para fazer o seu custeio. Isso tudo para que a gente possa incentivar na nossa agricultura familiar a produção mais equilibrada, livre de agrotóxicos e sustentável. Então, queria deixar esse registro aqui, porque, sem dúvida nenhuma, os avanços que nós estamos tendo na agricultura brasileira são avanços muito significativos. São avanços que vêm, claro, com a determinação do nosso produtor, que enfrenta adversidades, nosso produtor que é sempre valoroso, trabalha, empreendedor, mas também, senadora Ana Amélia, nós não conseguiríamos ter esse resultado na agricultura se nós não tivéssemos um programa centrado, um programa voltado ao crédito barato para o agricultor, ao crédito barato para os investimentos, ao subsídio e à garantia de preço mínimo. Aliás, o preço mínimo vai ser garantido para vários produtos, os que já estão na lista, mas também vão atingir, por exemplo, a batata doce, o cará, a erva mate, a mandioca, o tomate, carne de caprino e de ovinos. Isso tem uma significância grande para ajudar o produtor que tem a sua produção a não perder preço no mercado. Então, quero aqui ressaltar o compromisso da presidenta Dilma, o compromisso do governo federal em fazer um plano safra para a agricultura familiar e para a agricultura empresarial com essas condições, sabendo que a agricultura é um dos negócios mais relevantes desse país, responsável por quase 30% dos empregos brasileiros, toda a cadeia de produção agrícola, e precisa sim estar com o incentivo do governo. Por isso eu fico muito preocupada quando eu vejo pessoas afirmando que nós temos que rever os subsídios que nós damos à produção do país, que nós temos que rever os subsídios às operações de crédito. Quero aqui deixar muito claro que hoje as operações de crédito para a agricultura, sejam da agricultura empresarial ou da agricultura familiar, são fortemente subsidiadas, são juros negativos, e é isso que garante com que o nosso produtor possa ter uma boa produção e possa estar no campo, ficar no campo produzindo e ter condições de dar um sustento digno para a sua família. Então, queria deixar registrado. E queria aproveitar também, senadora Ana Amélia e senadores, colegas aqui do Senado, para me manifestar sobre uma decisão do governo do Estado do Paraná.
Eu diria que ontem o Estado do Paraná foi salvo, praticamente salvo, por problemas administrativos do seu atual governo. Felizmente, a intenção de vender as florestas públicas do governo estadual fracassou pela inexistência de interesse em um leilão. Na verdade, devo dizer que eu já imaginava que essa proposta do governo paranaense seria coibida por força das várias ações populares interessadas contra esta intenção e também da atuação questionadora do Ministério Público. Contudo, penso que foi muito melhor antecipar desde já a solução desta descabida iniciativa, evitando uma judicialização da questão. Para os que não conhecem o problema, até para dimensionar o tamanho do alívio em relação ao fracasso do governo estadual, é importante esclarecer os fatos. Dando novas e robustas provas da falência das finanças estaduais e da absoluta incapacidade gestora do atual governo, ontem o governador tentou vender 41% das florestas públicas do estado do Paraná para poder fazer caixa ao governo do estado. A matéria foi publicada no sábado, aliás, na Folha de São Paulo, e ilustra de forma bastante clara a situação. O governo do Paraná vai leiloar floresta pública para fazer caixa. Segundo a reportagem, em meio a uma grave crise financeira, o governo do Paraná decidiu leiloar florestas que pertencem ao estado. Seriam vendidos 12.800 hectares ao preço mínimo de 105 milhões, sendo que metade desse volume de terras é formado por áreas remanescentes de Mata Atlântica situadas entre a Serra do Mar e o interior paranaense. Outra matéria do jornal Gazeta do Povo do Estado, publicada há pouco mais de uma semana, informava que o Instituto de Florestas do Paraná, antiga Ambiental Paraná Florestas, tinha anunciado que venderia 7 das suas 17 áreas rurais, localizadas em Castro, Doutor Ulisses, Cerro Azul e Ponta Grossa. Juntas, essas áreas representam 41% das terras pertencentes ao Instituto. Segundo o colunista do jornal, a intenção da venda desse bem público, colunista Celso Nascimento, é colocar pelo menos 100 milhões no caixa do Estado e, com isso, cobrir uma parte dos rombos representados por faturas não pagas desde o ano passado, como oficinas mecânicas, postos de combustíveis, aluguéis imóveis, correios, pequenos produtores vinculados ao programa Leite das Crianças e muitos outros credores que fazem fila para receber quantias modestas, mas que o governo confessa totalizarem pelo menos 700 milhões, ou, segundo cálculos anteriores, mais de 1 bilhão. O fato concreto, senhores senadores, é que o leilão era contestado por vários setores. Havia ações populares, manifestações de entidades ambientalistas, do Ministério Público, que não foram consideradas pelo governo do Estado, e ainda alertas feitos por membros da academia e pela Sociedade de Proteção à Vida Selvagem. Um dos alertas referia-se à destruição importante parcela da cobertura verde do Estado, destinando à exploração comercial. O outro risco correspondia à extinção absoluta de espécies de animais que já correm perigo e habitam justamente essas florestas. Para muitos ambientalistas que externaram sua perplexidade com a proposta do governo do Paraná, estamos tratando de algumas das mais preciosas áreas do Brasil, corredores de biodiversidades espetaculares. E pior de tudo, era exatamente o caráter da urgência adotada na operação, reforçando, portanto, a tese de que se trata de arrecadar recursos para pagar atrasados. Basta atentar para o preço inicial sugerido para as propriedades. O hectare nessas regiões do Paraná está por volta de 10 a 15 mil reais. O preço do leilão seria de 8 mil reais. Diante desses quadros de acontecimentos que demonstram o desgoverno que se encontra o Estado do Paraná, publiquei uma nota ontem pela manhã repudiando a intenção do governo estadual. O fracasso do leilão de 12.800 hectares de florestas pertencentes ao Estado do Paraná comprova mais uma vez que a atual administração não tem capacidade de gestão, não faz planejamento, não inspira confiança nos agentes econômicos e mergulhou o Paraná na mais grave crise econômica de sua história.
É lamentável que o resultado desta gestão recaia sobre o povo paranaense, que mesmo trabalhando duro e cumprindo com seus deveres e obrigações, tem sido obrigado a lidar com uma administração inconsequente que, desde o ano passado, não paga sequer as dívidas que contraiu com pequenos fornecedores, como oficinas mecânicas, postos de combustíveis, aluguéis de imóveis, correios e produtores vinculados aos programas sociais. Leiloar nossas florestas para fazer caixa sob qualquer outro pretexto seria mais um erro do governo do Estado, uma vez que colocaria em risco um importante corredor de biodiversidade do país. A propósito dessa iniciativa desastrada, só resta concluir que o leilão foi semelhante ao governo estadual, fracassou, ou melhor, não aconteceu. Concluo reafirmando aos paranaenses que continuarei trabalhando no Senado da República para que os projetos de interesse do Paraná e do Brasil possam ser discutidos e votados com celeridade. Acredito em um futuro no qual os paranaenses Acredito num futuro no qual os paranaenses possam projetar com esperança e efetivamente realizar todos os seus sonhos e aspirações. Obrigada, senhora presidente.